por mais essa oportunidade de estar nessa igreja. Igreja que eu tenho uma autoestima, igreja que eu amo, e posso dizer com toda sinceridade, eu estou diante ao meu grande amigo, meu grande pastor Edmundo, homem esse que eu tenho uma grande admiração, um grande respeito por esse casal. E eu sou feliz por estar nessa, posso dizer, uma festividade, nessa comemoração, 21º ano dessa igreja. E não é brincadeira, irmão, não é fácil. Observa que nós não estamos falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 21º. E o tema dessa igreja, o nome dessa igreja, se não pode sentar um pouco, o nome dessa igreja diz tudo. Assembleia de Deus de Desafio. Tenho absolutamente certeza, meu pastor, que grande foi o vento que passou por aqui, que grandes foram os desafios, mas aí está os remanescentes, rabios. Aleluia. E eu me sinto honrado, sabe por quê? Porque Deus hoje tem uma palavra para você. E a minha palavra nesta noite é gratidão. Gratidão por tudo que Deus fez na sua vida. Gratidão por tudo que passou, mas não deixou se desmorecer. A sua fé não foi abatida, mas o Senhor tem honrado a sua fé, porque Deus ele honra a quem tem respeito e quem tem honra por Ele. E graças a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa. Mas eu quero trazer aqui um tema nesta noite, que eu tenho certeza que Deus ele vai tratar com você, vai tratar comigo, porque primeiro a mensagem ela corta aqui em cima, para depois ela chegar até você. E eu quero dizer que estou nesta noite aqui sobre a obediência do meu pastor. Não sou nenhum andarino, graças a Deus sou casado, tenho uma ótima família, uma linda esposa, não está aqui, e sempre, toda vez que eu venho aqui, é sempre, talvez a mesma história, né? Mas é muito compromisso, irmão. Mas ela prometeu, eu tenho uma surpresa para vocês, que na próxima vez ela vai vir junto comigo. Glória a Deus. Tá bom, meus queridos? E o tema nesta noite, quem é esse? Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo, vamos ver aqui, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 4, e no versículo 41. Evangelho, São Marcos, capítulo 4, versículo 41. Toda honra e toda glória a Ele. Assim, para nós já ganharmos tempo, já diz assim o texto: e sentiram um grande temor, e dizia uns ao outro: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu pastor, peço permissão para mim descer um pouco. Amém? Graças a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dado a Ele. Todos vocês conhecem de cor salteado esse pequeno versículo que nós acabamos de ler nesta noite. E o que nós acabamos de ler nesta noite se trata-se de uma pergunta. Agora, o porquê a pergunta? Por que foi feita esta pergunta? Toda pergunta ela carece de uma resposta. Ou quem não sabe se cala-se, mas quem sabe se pronuncia. E todos nós sabemos muito bem que esta pergunta ela foi exatamente para
passado para todos que estavam naquele barco. Por quê? Porque surgiu uma grande tempestade de vento. O mar estava bravio. O vento soprava muito forte, a ponto de todos que estavam naquele barco sentisse medo, sentisse pavor, preocupado que ia perecer. Mas aonde entra Jesus nessa história? Jesus estava onde? Estava na superfície, na polpa do barco. Jesus estava nada mais, nada menos dormindo. Há um hino que no passado, que hoje não se canta mais, era este hino aqui. E se vocês souberem, vocês vão me ajudar a cantar. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Muito bem. Agora vai a pergunta para vocês. O vento soprava a ponto daquele barco e a pique. Jesus estava no barco. A pergunta é: estava tudo bem? Sim ou não? Não estava, né, pastor? Porque nós cantamos. O problema é viver a realidade daquilo que está acontecendo. O hino é lindo, sem sombra de dúvida. O hino é lindo. Por que eu trago esta mensagem exatamente hoje para vocês que estão aqui? Que muitas das vezes os senhores e a senhora já passaram por tempestade, já passaram por luta, a ponto de querer desistir e entregar o teu cartão de membro. Mas eu vim aqui no nome de Jesus de Nazaré. Sopra o vento que for, venha a luta que for, mas permaneça em pé. Glória. Porque se Cristo está no barco, tenha certeza de uma coisa: a solução vai chegar para a tua vida. Jesus nunca abandonou ninguém, pastor. Jesus nunca deixou ninguém morrer. É bem verdade. E eu não estou aqui para poder mentir. Tem vento que nós mesmos, não sei se está funcionando, que nós mesmos estamos procurando. Tem vento que nós mesmos entramos dentro dele, e a culpa não é de Jesus. Tem vento que nós passamos em nossas vidas, que queremos culpar Jesus, mas foi nós que procuramos o vento. Foi nós que entramos no vento de propósito. E aí começamos a culpar fulano e Bertano, mas foi eu que procurei o vento. Só que este vento que aconteceu foi de propósito, foi proporcional. Jesus mandou esse vento de propósito, para poder ver até onde estava a fé daqueles que estavam naquele barco. Aleluia, aleluia. Nem todo vento que vem é para te matar, mas é para te fortalecer. Ele nunca vai te dar vitória fora do vento. Ele só vai te dar vitória dentro do vento. Aleluia. Eu sinto algo diferente aqui nesta noite. É dentro do vento, é na prova, é na luta que Ele vai te exaltar. Aleluia. É na luta, é na prova, é na perseguição que Ele vai te exaltar. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas é na perseguição que Ele vai te exaltar. E agora, onde estão os discípulos? Estão apavorados. Eles estão apavorados porque vai perecer, vai morrer. E agora?
E o que fazer numa hora como essa? O que fazer numa hora como essa? Só que Jesus está no barco. E alguém foi muito inteligente. Espera aí, cadê o mestre? Aonde está o mestre? Está dormindo, está lá embaixo. Jesus não estava nem aí para aquilo que estava acontecendo ali em cima. Sabe por quê? Porque foi ele que mandou de propósito, para poder testar a fé daqueles homens que estavam ali. Mas foram lá acordar ele, foram despertar. Senhor, vamos perecer, Senhor, vamos perecer. Parece que eu estou vendo. Aí Jesus, ele vai calmamente e vai subir na superfície do barco. E quando chega lá em cima, ele olha para a tempestade, ele olha para o vento. Parece que eu estou vendo essa cena na minha frente. E Jesus muito tranquilo, porque Jesus é tranquilo. Quem se apavora é eu e você. Quem perde a esperança e a paciência sou eu e é você. Mas ele não. Ele tem tudo, ele tem o controle nas tuas mãos. Aleluia. Ele tem todo o poder nas tuas mãos. É mais ou menos assim. Jesus, ele olha para o vento. Parece que eu estou vendo Jesus falando assim: vento, tá bom. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. Parece que eu estou vendo Jesus falando assim: tá bom. Mar, para um pouquinho. Interessante que na mesma hora tudo parou. Irmão, queria eu estar naquele barco para poder olhar para a cara daqueles discípulos, olhando para Jesus espantado. O que é isso? Não, peraí. Ele mandou o vento se acalmar, ele mandou o mar cessar, e na mesma hora aconteceu bonança. Alguns textos na Bíblia, algumas Bíblias vão dizer que Jesus chamou aqueles homens de pouca fé. Na minha Bíblia, que é outra tradução, vai dizer assim: vocês não têm fé nenhuma. Então o que dá para mim entender que tudo ali foi de propósito para poder testar a fé daquele discípulo. Aleluia. E aí cessou tudo. Aí vem a pergunta. Se vocês pegarem o texto, vocês vão ver assim: ele dizia uns ao outro. Então há uma pergunta, e toda pergunta lá requer uma resposta. É mais ou menos assim. Se dizia um ao outro: meu irmão Daniel, você conhece esse aí, que até o vento e o mar lhe obedece? Meu pastor, aquele ali não teve resposta. O senhor conhece esse aí, que até o vento e o mar lhe obedece? Missionário? Aí o pastor não teve a resposta. A senhora conhece esse aí, que até o vento e o mar lhe obedece? E foi perguntando um após um, até terminar. E eu não encontrei respaldo nenhum para dizer que eles falaram assim: eu conheço. Não encontrei. Mas se eu e o meu pastor que está aqui na minha frente, se nós estivéssemos lá naquela época, sabe o que nós ia dizer para ele? Eu conheço, eu posso falar quem é ele. Com certeza o pastor também, pastor, ele vai falar assim: eu também conheço ele. Para o faminto, ele é um pão vivo descido do céu. Tu estás aqui. Quer saber mais? Para o sedento, ele é a fonte da água da vida. Para o perdido, ele é o caminho. Aleluia. Para o cego, ele é a luz do mundo. Aleluia. Glória, glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Para o réu, ele é o advogado por excelência que nunca perdeu nenhuma batalha.
calaxéria. Meu Deus. Diga apenas que eu sou o que sou. E acabou. E quer saber mais ainda quem ele é? Eu vou explicar direitinho. No deserto ele venceu o diabo com a palavra de Deus. No jardim do Getsemane ele venceu com uma oração. Na cruz do Calvário ele venceu com sangue. Mas no inferno, ele venceu com poder, ele venceu. O nome dele é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Aleluia. Tu estás aqui. Aleluia. O tempo vai passando e acontece uma nova tempestade no mar. Só que dessa vez Jesus não está mais no barco. Jesus está orando, está no monte orando. E Jesus fala para os seus discípulos: vai na frente. E eles foram. Mais uma vez acontece uma tempestade. Eles ficam apavorados, com medo. Vamos perecer. Só que dessa vez o mestre não está no barco. E agora eu vou entender. Se antes alguém não conhecia, agora vai passar a conhecer, vai entender quem é ele. Porque além dessa tempestade entrar no barco, as águas entrar no barco, lá vem um camarada, lá embaixo, ou seja, todo de branco, ainda vem andando por cima das águas. E aí eles começam a ficar apavorados. Em outras palavras, como se não bastasse, além da tempestade, ainda estou vendo um fantasma. É um fantasma que vem lá, é um fantasma. É um fantasma. Aí, o Criador do universo, ele vai e faz assim: fica quieto, tenha calma, sou eu, tenha calma, sou eu. Aí Pedro sempre se colocou na frente. Pedro não conhecia, entenda isso aqui. Pedro não sabia ainda quem era ele. Porque se Pedro soubesse quem era ele, Pedro não ia se dirigir a Jesus com essa pergunta. Se és tu mesmo, permita que eu vou até onde tu estás. Será que Pedro conhecia? Não conhecia. Porque ele faz essa pergunta: se és tu mesmo, permita que eu vou até onde tu estás. Jesus não tem medo. Entende isso aqui, querido? Entende isso aqui, meus irmãos? Sempre foi assim. Desde o antigo tempo, sempre foi assim. Eu tenho certeza que aqui não. Mas tem sempre alguém que está torcendo para que algo não dê certo na tua vida, que o seu projeto não vá para frente. Ou que se você esteja ministrando que dê tudo errado, tem sempre alguém torcendo. Eu não sei por que é isso, mas existe aí uma comissão usada por Satanás que torce para tudo dar errado. Só que Pedro, ele tomou uma decisão que o demais não tomou. Pedro resolve, já que o Senhor me permitiu que ia até onde o Senhor está entrando. E Pedro começou a andar sobre as águas. Só que não vamos esquecer de um detalhe: Pedro saiu do barco para poder andar sobre as águas. Pedro saiu do barco, ou seja, aquele barco que estava entrando água, Pedro sai dele. E quem fica? Os demais discípulos estavam no barco. E sempre alguém vai falar: está querendo ser mais do que a gente, vai afundar. Sempre assim. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E Pedro, só que eu vou entender que quem sai do barco, pastor, essa vocês vão querer saber. Quem sai do barco está querendo ver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Quem fica preso dentro do barco
ele só vê o céu, sabe quando? Por lado de fora, mas quem sai do barco, ele vê o céu pelo lado de dentro. Ele quer ver o sobrenatural de Deus. Pedro queria ver o sobrenatural de Deus. Vocês que estão aqui nesta noite, vocês vieram aqui porque vocês saíram do barco do incomodismo, barco da zona de conforto, barco aonde você poderia estar estacionado nesta noite vendo o jogo do Botafogo, né? Não sei nem o que for, nem quero saber, mas esse é o barco do incomodismo, que impede muitos crentes de vir para a igreja. Só que Pedro queria ver o sobrenatural de Deus. Só que de repente, coitado de Pedro vai, ele olha para baixo e ele afunda. Só que para nossa salvação, Jesus sempre está perto. Ele esteve a nós. Glória. Glória. Creio. Deixa, eu tenho uma resposta aqui de Deus bem fresquinha agora para a tua vida. Quando você não puder caminhar, não para diante da dificuldade, nem que seja arrastando, mas vem. Não para diante da adversidade da vida. Ah, mas você não pode vir arrastando, dá do seu jeito, se apegue em alguma coisa, mas vem, não fique preso no mar. Esse Pedro agora passou a conhecer quem era Jesus, e eu trago notícia aqui nesta noite de que não foi só Pedro, porque muitos no passado tiveram conhecimento de quem era Jesus. Quer ver? Vou falar de Pedro de novo. Jesus estava numa reunião. Estou falando de conhecimento. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus está numa reunião e agora começa a interrogar todo o discípulo. E você vai dizer o que a respeito de Cristo? Ah, ele é um dos profetas. Não, ele é Jeremias. Não, é João Batista. Aí Pedro ficou curioso. E tu, Pedro, a quem disseste que eu sou? Aí Pedro chorando, lágrima, porque agora Pedro já tem o conhecimento. Ele começa a chorar, pastor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus também não deixa por menos, porque Pedro agora conhece quem é Jesus. Então a partir de hoje, a partir de agora, eu estou lhe dando a chave do reino do céu. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. E o que for desligado na terra será desligado no céu. Irmão, pensa bem. Sabe o que Jesus estava fazendo? Dando a chave da sua casa para Pedro. Eu te pergunto, por que Jesus não deu essa chave na mão dos outros? E Jesus é bom, meu irmão. Se passa uma pessoa ali que não me conhece, que não tem intimidade, você acha que eu vou dar a chave da minha casa para aquela pessoa? Vou dar para quem tem intimidade. Por que eu estou pregando hoje aqui, irmão? Porque o pastor já me conhece, irmão. Porque não é qualquer um que sobe nesse púlpito, não. Tem que ter conhecimento de quem é Jesus, daquilo que vai falar. Porque tem muitos púlpitos aí, tem muitas pessoas falando o que quer. Mas tem que conhecer quem é Jesus. E Pedro, ele recebe esta chave. Pedro agora conhece quem é Jesus. João Batista, outro. Eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. Pega mais um. Eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. Mas quando ele afirma a sua vida, ele vê, não, espera aí. Eu vos batizo para a remissão dos vossos pecados. Aquele ali eu conheço. Eu sei quem é ele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ao contrário de Filipe. Filipe não sabia quem era Jesus. Porque quem sabe quem é Jesus não faz a pergunta que Filipe fez. Mostra-me o Pai. Aí Jesus, há quanto tempo eu estou contigo? Quem me vê o Pai. Filipe então não sabia quem era Jesus. Mas quando eu olho para Jó, ele vai falar uma frase que eu guardo no meu coração. Eu te conhecia somente por ouvir, mas agora meus olhos te veem. Aleluia.
E quando eu prego nesta igreja aqui, igreja do desafio, aleluia, eu vejo que muitas pessoas nem sabem quem é Jesus, entende e conhece quem é Ele. E se o pastor dessa igreja, se ele não conhecesse quem era Jesus, sabe qual seria o seu culto? Não seria um culto em ação de graça pelo 20º ano dessa igreja. Seria o mesmo culto que Satanás faz, porque Satanás, ele faz um culto em ação de desgraça. Mas o Senhor hoje, junto com a tua esposa, junto com essa família dessa igreja, está fazendo um culto em ação de graça. Que Deus possa vos abençoar. Que esse culto nesta noite, culto este racional, culto este inteligente, que ele possa, você possa ir para o seu lar e meditar.